Bom, então continuando. Eu tinha gravado um vídeo de mais ou menos meia hora, e aí não sei o que aconteceu, que o vídeo desapareceu. Então desculpa pelo horário, já era para estar pronto já. Eu tive que fazer novamente. Porque eu não sei, acho que o celular deu problema, o notebook deu problema, e o vídeo sumiu. Aí eu tive que fazer de novo. Bom, Oséias se casa então com Gomer e tem esse primeiro filho chamado Jezrael, que a gente já falou sobre isso. Depois, novamente, Oséias tem Gomer, né, tem mais uma filha, e a filha recebe o nome de Lo-Ruhamá, né, que significa o quê? Lo-Ruhamá. Se a gente for ver aqui no capítulo 1, no verso 6, na minha versão, diz o seguinte, que Deus não ia mais perdoar Israel. Né? Então vamos lá, no nosso livrinho, no livro do Etade, para a gente acompanhar aqui a lição. A página 42. Página 42. Jezreel a gente já viu, né? Lo-Ruama, a versão que está aqui no livro está Lo-Ruama, está traduzido para Lo-Ruama, que significa destituída de favor, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Né? A gente sabe que na história de Israel houveram vários episódios em que Israel pecava, aí era conquistado por povos estrangeiros. Isso aconteceu no tempo dos juízes, né? A época dos juízes, o povo se arrependia, aí Deus mandava um libertador. E aqui nesse caso Deus estava dizendo que não ia mais perdoar, que Deus não ia mais favorecer para perdoar. Interessante que esse termo, essa palavra, favorecer, o que é favorecer? Claro que a gente não pode ter na nossa casa filhos favoritos. A gente tem aí um episódio bem triste sobre isso, que é sobre Isaac e Rebeca. Né? Isaac, ele tinha preferência por Esaú, que era caçador, que era cozinheiro, e Rebeca tinha preferência por Jacó. A gente já vê que a história começou mal aí. A preferência, né? O favorecimento de um em detrimento do outro. Isso foi uma coisa que complicou em muito a história de Israel, já lá no seu início, no seu começo, dentro da casa de Isaac e de Rebeca. Mas aqui esse termo favorecer quer dizer que Deus ele tinha um filho favorito, que ele considerava Israel como um filho favorito. Não é nesse sentido que a palavra favorecer se refere. A palavra favorecer está se referindo à palavra favor. Né? Favor. O que é favor? É algo que a gente não merece. Por exemplo, a graça. A graça é algo que a gente não merece. Né? É um dom, é um bem que a gente recebe que a gente não merece. Então o que Deus estava dizendo para Israel é que eu não vou mais perdoar vocês, eu não vou mais favorecer a vocês nesse sentido de prestar um favor, né, que vocês não merecem, eu não vou mais fazer isso. Por quê? Porque vocês vão ter que passar pela disciplina primeiro. Vocês vão ter que passar pela vara da disciplina. E qual que seria a vara da disciplina que Deus iria usar contra Israel? O cativeiro. Né? O cativeiro. E nesse caso, o cativeiro assírio, que iria acontecer futuramente. Mas, depois desse filho, eles tiveram mais uma filha. Então são duas mulheres e um homem. Tiveram mais uma filha, que foi dado o nome de Lo-Ammi, que significa não meu povo, porque vós não sois meu povo.
nem eu serei vosso Deus. Parece que o Senhor tinha rejeitado Israel, né? Parece que o Senhor tinha rejeitado Israel de vez, mas isso não condiz com o caráter misericordioso de Deus. Não condiz porque Deus ele tinha tanta compaixão desse povo, mesmo esse povo sendo rebelde, Deus tinha compaixão. Se a gente for ver depois do capítulo 1, no verso 10, página 43 do livro, fala sobre a palavra, é usada a palavra todavia. Todavia. Deus deu esses dois filhos aí, esses três filhos para o casal. O primeiro que significa Deus espalha, o segundo que significa a desfavorecida, e o terceiro que significa não meu povo. Mas depois Deus ele sente a compaixão, o peso da compaixão no seu coração, e ele diz que ainda o povo seria restaurado, que o povo ainda seria trazido de volta, né? Se a gente vê aqui na página 43, nesses três tópicos aí, está dizendo o seguinte: grande será o dia de Jezrael, ou Jezreel, Deus reúne, né? Quer dizer, Deus espalhou, mas Deus vai reunir. E isso está acontecendo até os dias de hoje. A gente vê que a diáspora, né? A diáspora, o que é a diáspora? Quando o povo foi levado em cativeiro pela Síria e depois levado em cativeiro pela Babilônia, o povo ficou espalhado nas nações, espalhado pelas nações. Isso é a diáspora, né? É quando o povo judeu se espalhou da terra prometida. E isso também depois acontece com o tempo do Império Romano, quando Tito destrói a cidade de Jerusalém, né? O restante que havia ali também acaba se dispersando. Mas acontece que Deus ele fez uma promessa. Ele disse que ainda o povo seria reunido. O povo ainda seria trazido de volta para a sua terra. E isso ainda não se concluiu. Essa promessa de Deus ainda não se concluiu. Provavelmente ela vai se concluir no milênio, quando Jesus ele vier, né, assumir o governo, e aí vai se concluir. Todos os judeus vão ser trazidos de volta. Quais são esses judeus? Aquele remanescente, né, aquele rebento, aquele renovo que a gente já viu lá em Isaías, que a gente já viu em Jeremias, né, que vai ser trazido de volta pelo rebento maior. Quem que é o rebento maior? Que é Jesus, né, que foi profetizado lá em Isaías. Muito bem. Depois que eles tiveram esses três filhos, Gomer começa então a se prostituir. Ao meu modo de pensar, ela começa a se prostituir nesse tempo aqui, depois que eles tiveram esses três filhos. E aí Gomer, ela adultera, né, ela abandona a casa, né, e ela vai e começa a sua prática de prostituição e de adultério. A gente vê isso na página 44, fala sobre a mãe repreensível, né, depois fala sobre a esposa ingrata, depois fala a exposição e castigo da esposa infiel. Ou seja, Deus está fazendo aqui um paralelo, né, usando a vida do profeta como exemplo, né? Deus, sendo o marido, estava sendo traído, né, estava sendo rejeitado pela sua esposa infiel, mesmo Deus sendo fiel e abençoando a Israel com toda sorte de bênçãos. O povo estava sendo ingrato e estava se prostituindo com outros deuses, com outros amantes. Interessante que esse tema sobre casamento, esse tema sobre Deus sendo o marido e Israel sendo a esposa, é um tema que Oséias é o primeiro a trazer em pauta, é o primeiro que usa esse simbolismo, né, sobre Deus o marido e Israel a esposa. Oséias, ele é o primeiro profeta que ele se refere a Deus e Israel dessa maneira. Depois também quem usa esse tipo de simbolismo é o profeta Isaías. Se quiser depois dar uma verificada aí, está lá em Isaías capítulo 1, verso 21. Jeremias também fala sobre isso, Deus sendo o marido, Israel sendo a esposa. Está em Jeremias 2:2,
Jeremias 3:1, Jeremias 3:6 ao 12, e também o profeta Ezequiel. Ezequiel, inclusive, ele dá muito mais detalhes, né? Ezequiel, lá no capítulo 16, vamos dar uma olhadinha, no capítulo 16 de Ezequiel, que a gente já estudou, os profetas maiores. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 16, conta também a história sobre o esposo e a esposa, usando Deus como marido e Israel como a esposa. No capítulo 16 e também no 23. Mas no capítulo 16, por exemplo, vamos pegar aqui o versículo 6, Ezequiel 16, versículo 6, fala o seguinte, na minha versão: ao passar junto de ti, eu te vi a estrebuchar no teu próprio sangue. Vendo-te revolta em teu sangue, eu te disse, vive. Fiz com que crescesses, como a erva do campo. Cresceste, te fizeste grande, chegaste à idade núbil. Os teus seios se firmaram, a tua cabeleira tornou-se abundante, mas estavas inteiramente nua. Passei junto de ti e te vi. Era o teu tempo de amores, e estendi a aba da minha capa sobre ti, e ocultei a tua nudez. Comprometi-me contigo por juramento e fiz aliança contigo. Então a gente mostra que Deus, que os profetas, eles usaram esse símbolo, né, de Deus sendo o marido. Interessante que Deus ele faz uma aliança. E as alianças de Deus, elas são eternas. As alianças de Deus são perpétuas. Quando Deus faz uma aliança, ele não quebra, né, ele não revoga. Por que teve que haver uma nova aliança no Novo Testamento? Porque quem quebrou a primeira aliança foi o povo, não foi Deus. Desculpa, foi o povo que quebrou a primeira aliança, né? Porque na visão de Deus seria uma aliança eterna. Como o povo não guardou a lei, o povo não foi fiel, que fala justamente o que é o tema, né, do livro de Oséias, o povo foi infiel, o povo se prostituiu, então a aliança foi o quê? Foi quebrada. Se a gente for ver lá no livro de Levítico, qual é a única condição de haver um rompimento numa relação de marido e mulher? E o próprio Jesus fala sobre isso também, quando há relação ilícita, né? Quando há relação sexual ilícita. É o único motivo, é a única exceção para se haver uma quebra no contrato de casamento, né? Para se quebrar. Claro que Moisés, ele permitiu, ele foi mais maleável, né? Ele permitiu que o povo se separasse, que os homens se separassem, por motivos mais banais também. E até Jesus fala sobre isso, devido à dureza do vosso coração, Moisés permitiu que houvesse divórcio, né? Por causa da dureza do coração. Mas Jesus fala, eu porém vos digo, se não for em caso de relação sexual ilícita, que não haja separação. Então, quer dizer, Deus ele detesta o divórcio, né? Deus ele detesta a separação. E mesmo Israel tendo se prostituído, Israel tendo adulterado, Deus não quis desfazer o contrato de casamento. É difícil perdoar alguém, é difícil perdoar a traição, né? É complicado perdoar a traição. Mas no caso aqui, Deus perdoou. Deus não quis desfazer esse contrato. E a gente vê que ele usa Oséias como símbolo, e Oséias vai atrás de Gomer, quando Gomer adultera e se prostitui, Oséias vai atrás dela e a compra de volta. Provavelmente Gomer se vendeu, né? Como era uma meretriz, era uma prostituta, ela se vendeu. Outra pessoa provavelmente passou a estar com ela, ou outras pessoas, né? Ou várias pessoas, vários homens, né? Mesmo assim, Oséias, ele vai até ela e deseja comprá-la de volta. E aí até o preço que ele paga, né, de 15 peças de prata, que é mais ou menos o preço que custava um escravo na época, né? E interessante, quando Jesus foi vendido por Judas,
Jesus foi vendido por 30 moedas de ouro, né? O preço que Judas vendeu a Jesus é um preço de 2 escravos. Então quer dizer, olha só, que como esse homem ele foi terrível. Não valorizou, né? Deus não deu valor às coisas que ouvia do Senhor Jesus ali. Enfim, Oséias então ele vai, compra de volta Gomer, simbolizando o que Deus fez conosco, né? Porque nós estávamos vendidos também. Nós tínhamos outro Senhor. Quem era o nosso Senhor? Nosso Senhor é o Deus desse século. Por quê? Porque a gente fazia as coisas que ele se agradava, né? Paulo fala que cada um andava na ignorância do seu pensamento, né? Nas suas concupiscências, nas suas próprias paixões, né? Andávamos como que cegos, cada um andando de acordo com o seu coração maligno e corrupto, mas Deus fez cair sobre Jesus, e Jesus, ele pôde ser o nosso resgatador. Assim como no caso aqui Oséias, ele resgatou, né? Ele resgatou Gomer, Jesus também, ele nos resgatou, ele nos restaurou. Lembra que a gente estudou sobre o resgatador, sobre o restaurador, quando a gente estava falando sobre o livro de Ruth, né? Ruth, Noemi, quando estava lá em Belém, de Judá, a terra começou a passar fome, não tinha Deus provavelmente estava castigando, né, a terra de Judá naquela época, no tempo dos juízes, tempo em que o povo estava completamente alienado para as coisas de Deus, cada um fazia o que achava melhor. Então nessa época houve uma grande fome lá em Judá, na cidade de Belém, da Judéia, e aí Noemi sai da cidade e vai para Moabe e leva lá os seus 2 filhos e o seu marido, né, vai com seu marido e com seus 2 filhos, os 3 morrem, né? Noemi fica lá com suas noras, Ruth volta com ela, bem rapidinho, bem resumidinho, Ruth volta com ela para Belém, para Judá, e lá eles conhecem Boaz. Boaz é parente de Noemi, né? Boaz ele compra de volta as terras que Noemi perdeu por causa dos tempos difíceis, né? Compra de volta a terra, porque ele podia fazer isso, ele era o resgatador, era o parente mais próximo, ele tinha condições de fazer isso. A lei dizia, né, que se houvesse um parente rico, se houvesse um parente com condições, ele tinha o dever de comprar as terras que o seu parente perdeu, né, porque não tinha como cuidar, e acabou passando para outra pessoa, acabou perdendo as suas terras. Então Boaz vai lá, compra de volta essa terra, por quê? Porque ele era o resgatador. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui, e foi a mesma coisa que aconteceu conosco. Nós fomos comprados, né? O nosso resgatador é Cristo. Jesus, ele é o nosso resgatador. Ele é esse Boaz, que inclusive ele conta da ascendência de Jesus, né? Jesus era descendente na carne de Boaz. Esse Boaz, ele tipifica Cristo, né? Que é aquele que vem e resgata o que se havia perdido. Aconteceu a mesma coisa com Gomer. Gomer foi comprada de volta, apesar, né, de todas as suas traições e dos seus adultérios, é comprada de volta, só que Oséias fala o seguinte para ela: eu vou te comprar de volta, mas você vai me esperar, você vai ficar me esperando, porque Oséias estava mostrando para o povo o que iria acontecer com eles. Eles iam ficar um bom tempo esperando a Deus, mesmo eles não mais se prostituindo, não mais adulterando, e provavelmente depois que Oséias compra Gomer, provavelmente o coração dela ficou constrangido, compungido por essa atitude, né, de Oséias. Poxa, eu traí tanto ele, adulterei tanto, me prostituí tanto, mesmo assim ele vem aqui e me compra de volta. Então provavelmente nessa época Gomer deixa de se prostituir, né, deixa de adulterar, mas Oséias diz o seguinte para ela: a gente vai ficar distante por um bom tempo. Você não vai mais se prostituir, mas a gente também não vai mais se aproximar por um bom tempo.
Isso aconteceu com Israel. Foi um símbolo do que aconteceria com Israel. Israel ficaria um bom tempo sem sacerdote, um bom tempo sem sacrifício, sem rei e sem a estola sacerdotal. Isso foi por um grande período, quando o povo foi levado cativo, quando o povo foi levado para a Babilônia e quando foi levado para a Síria. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, que já está ficando muito longo, e aí no próximo vídeo a gente vai concluir a lição 4, bem resumidinha também. Só um minutinho.